Salve, amigos! Aqui nós estamos vendo um quadro sobre a história de Gog e Magog e nós temos aqui esse personagem que é o Zulkarnain, que era um poderoso antigo, o povo de cima e provavelmente o povo de baixo aqui que seria Gog e Magog. Ou talvez seriam os gênios, né, os Djinns, ajudando na construção do muro. Resumindo a história, esse poderoso veio até este povo e este povo reclamou, falou que Gog e Magog estava fazendo mal para eles, né? E pediram ajuda do Zulkarnain. Aí ele falou assim: vamos construir um muro para separar vocês dois, tá bom? Eu não acredito que esses bichinhos aqui sejam Gog e Magog. Eu acredito que sejam gênios, né? Como as pessoas de antigamente acreditavam que eles fossem, que seria uma referência a que eles ajudaram na construção do muro. Porém, no Alcorão não aparece isso. Não fala que os gênios construíram esta muralha, tá certo? Essa história aqui, quer dizer, a referência a Gog e Magog também aparece na Bíblia. Vamos agora ler aqui o que o Alcorão tem a falar a respeito. Seria do capítulo 18, 8.3 até o versículo 100, tá, gente? Aqui, vamos lá. Vão te perguntar a respeito de Zulkarnain. Diga-lhes, vou falar para vocês algo de sua história. Consolidamos o seu poder na terra e lhe proporcionamos o meio de tudo. Portanto, ele era um cara abençoado, né, por Deus. E seguiu um rumo, até que, chegando ao poente do sol, viu pôr-se numa fonte fervente. Aqui é meio estranho nessa tradução falar que o sol se põe numa fonte fervente. É bem estranho. Eu pesquisei um pouco a respeito dessa tradução e o original é este aqui que vocês estão vendo aqui. Fi Ain Hamiyatin. Então, num olho de barro. Aqui ele colocou barro escuro e tal, mas se vocês pesquisarem as outras ocorrências dessa palavra, vocês vão ver que é barro escuro, né? Porém, fica claro que falar de fonte fervente é algo que foge bastante, né, do original. Eu acredito que seja essa expressão olho de terra molhada, o olho de barro, é uma referência ao oceano, a um rio. Por quê? Porque se nós repararmos na praia, ela tem a parte de barro que entra em contato com a água e forma ali o barro, né? A terra molhada. E tem a água em si, né? Que ela pode ser azul, verde, pode ser até meio marrom, né? Dependendo do lugar. Então eu creio que seja uma referência antiga ao mar. Porque se fosse um rio, o Zulkarnain, ele não ia parar sua peregrinação. Então, o Zulkarnain ele foi andando para onde deu na telha dele, né? Onde ele quis. E ele achou os limites da Terra. É isso que nós estamos lendo aqui. Ele achou os limites da Terra. Ele achou o Sol, provavelmente ali se pondo lá no horizonte, né? Neste olho de barro, que seria o mar. Se nós olharmos de cima assim a praia, nós temos a areia, que seria a pele, né? E o azul, que seria o globo ocular. Eu acredito nessa, que seja uma referência antiga, talvez utilizada até na época de Zulkarnain para o mar. Vamos lá. Então aí perto ele encontrou um povo e foi dissemos-lhes, ou seja, os anjos ou Deus disseram para Zulkarnain: ó Zulkarnain, tens autoridade para castigá-los ou tratá-los com benevolência. Ou seja, o Zulkarnain, ele era um mensageiro de Deus, um profeta, tá certo? Não era um qualquer, né? Então, algumas pessoas dizem, né, que seria Alexandre o Grande, o Zulkarnain. Porém, há controvérsias, né? Porque o Alexandre o Grande dizem que ele tinha cometido alguns pecados, como o homossexualismo, o que é impróprio para um mensageiro de Deus.
No entanto, a história de Alexandre o Grande pode ter sofrido corrupção ao longo da história. Vamos adiante. Disse: castigaremos o iníquo, logo retornará ao seu senhor, que o castigará severamente. Quanto ao crente que praticar o bem, obterá por recompensa a bem-aventurança e o trataremos com brandura. 8:9. Então seguiu outro rumo, até que chegando ao nascente do sol, ou seja, ele provavelmente estava no extremo leste, quer dizer, extremo oeste, aqui para o ocidente, aí depois ele foi para o extremo leste, onde o sol nasce, né, gente? Viu que este saía sobre um povo contra o qual não havíamos provido nenhum abrigo. Eu já vi algumas interpretações a respeito deste versículo. Alguns afirmam que era um povo que não tinha casas, né? Ou seja, o sol ficava em cima da cabeça deles o tempo todo. Ou um povo que não tinha vestimentas, eram tipo índios, então viviam queimados pelo sol. Ou poderia ser uma referência às regiões ali mais próximas do polo, no caso o Polo Norte, né? Onde existem dias de 6 meses, que é um fenômeno comum. Existem regiões no mundo onde ficam 6 meses no escuro e 6 meses com luz do sol, porque elas estão lá em cima e é assim, porque o nosso planeta é redondo e lá a incidência do sol funciona dessa forma, tá certo? Vamos lá. Então ele chegou nesse lugar e assim foi, porque temos pleno conhecimento de tudo sobre ele. Então seguiu outro rumo, até que chegou a um lugar entre duas montanhas. Então agora nós vamos começar a falar do Gog e Magog, onde encontrou um povo que mal podia compreender uma palavra. Disseram-lhe, né? Ó Dhul-Qarnain, Gog e Magog, no árabe é Yajuj e Majuj, são devastadores na terra. Queres que te paguemos um tributo para que levantes uma barreira entre nós e eles? Aí ele respondeu: aquilo com que meu senhor me tem agraciado é preferível. Me ajudem, pois, com denodo e levantarei uma muralha intransponível entre vós e eles. Então está falando que ele vai levantar uma muralha, né? Algumas pessoas poderiam imaginar, poderia ser umas criaturas subterrâneas, então ele fez um buraco, quer dizer, fez uma cobertura, né? Tampou o buraco ali. Não, mas aqui fala que levantou uma muralha, tá? Trazei-me blocos de ferro até cobrir o espaço entre as duas montanhas. Então aqui fica mais claro ainda que era um muro vertical, porque é o espaço entre duas montanhas, né? E as montanhas, o espaço entre elas é verticalizado, né, gente? Então ele pediu blocos de ferro, né? Aí disse aos trabalhadores: assoprai com vossos foles até que fiquem vermelhas como fogo. E disse mais: trazei-me chumbo fundido que jogarei por cima. Algumas traduções eu acho que eu já vi falarem de cobre. Mas da mesma forma, né, tanto o chumbo quanto o cobre são metais que não sofrem oxidação, né? São antiferrugem. Então ele deve ter feito uma liga metálica ali. Mostra muito bem a sabedoria dele, a orientação divina que ele estava seguindo. E assim a muralha foi feita, e Gog e Magog não puderam escalá-la e nem perfurá-la. Disse depois: esta muralha é uma misericórdia de meu senhor, porém, quando chegar a sua promessa, ele a reduzirá a pó, porque a promessa de meu senhor é infalível. Ou seja, quando chegar ali o dia do juízo, ou próximo a ele, um dia certo, né, que Deus já marcou, aí a muralha será reduzida a pó. Nesse dia deixaremos alguns deles insurgirem-se contra os outros, e a trombeta será soada, tocada, né, gente? E os congregaremos a todos. Nesse dia apresentaremos abertamente os incrédulos o inferno, etc. Então acaba aqui mais especificamente o relato da história.
Vamos agora para algumas considerações. Do Karnaim, que nós temos o original. A raiz de Karnaim, essa aqui é Kaf, Ra e Ba. Quer dizer, Ba não, desculpa, Nun. Ela aparece com os seguintes significados no Alcorão. Ela aparece com o significado de gerações, companheiros, amarrado e capaz. Eu pensei assim, né? Se a palavra gerações normalmente ela aparece como relatos de como Alá fez com gerações ou poderios antigos que desapareceram por castigo divino. Então é uma palavra que tem ali o significado de poderios antigos ou impérios. A palavra império, ela tem no meio dela a raiz de poder, né? Império. Companheiros seriam aliados, ou seja, aqueles que dão uma força quando você precisa, né? Amarrado seria forçado junto. Capaz seria ter força, poder. Então, no núcleo dessas 4 palavras, né, que normalmente aparecem aí quando tem essa raiz envolvida, nós temos a ideia de poder ou força. O Karnaim é uma palavra dual, tá? Então ela significa 2. Então Zulkarnain é possuidor de 2 poderes ou reinos, na minha humilde opinião. Alguns afirmam que ele tinha uma coroa com 2 chifres, e isto representaria a sua majestade sobre 2 reinados. Daí algumas pessoas dizerem que se trata de Alexandre o Grande, pois Alexandre o Grande ele era ali soberano na Macedônia e também posteriormente da Babilônia.